Olá a todos, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre diagonalização de operadores lineares. Em particular, a gente vai ver quais são os critérios que a gente precisa ter para poder diagonalizar um operador e também uma matriz. E eu vou começar aqui falando sobre os operadores, tá? Então eu tenho aqui um operador linear, T, um espaço vetorial V de dimensão finita. Então, por acaso, a matriz, tá, deste operador ele vai ser diagonal com relação à base beta, se somente se essa base for uma base de autovetores, tá? Então, esse não é um fato muito complicado de demonstrar. A gente pode fazer aqui em algumas poucas linhas. E eu vou começar fazendo aqui a implicação da ida, tá? Então, se beta, né, aqui é uma base de V, tá o quê? Essa matriz aqui é diagonal, né, a matriz do operador com relação à base beta. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Então, se eu pegar a jésima coluna, tá? Então, se eu pegar a coluna dessa matriz, ela vai ter a seguinte característica, tá? Ela vai ser dada da seguinte maneira. Na jésima coluna de uma matriz como essa, o que a gente tem, na verdade, é o vetor de coordenadas da imagem do vetor VJ com relação à base dada aqui, no caso, que é a base beta. Tá? E aí, como essa matriz é diagonal, significa que praticamente todos os elementos deste vetor de coordenadas são nulos, menos o da posição J aqui. Ó. Que, afinal de contas, essa matriz é uma matriz diagonal. Tá? E aí, se isso aqui é verdade, então isso significa, né, em outras palavras, traduzindo, está dizendo o seguinte, que a imagem, né, do VJ, ele na verdade é 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, etc., mais lambda-J vezes VJ, mas o resto aqui vai ser tudo zero, né? 0 vezes Vn, o que dá para a gente, na verdade, que a imagem do VJ é lambda-J vezes VJ. E aí, portanto, o elemento lambda-J é alto valor, né? E o desejado aqui, e o VJ é alto vetor, como a gente queria, tá? Então, se por acaso a matriz da transformação com relação à base beta ela é diagonal, então a base que levou a isso é uma base de autovetores, tá? Legal. E aí a volta, que é até um pouco mais tranquila, e segue os mesmos passos, tá? Então, se beta é base de autovetor, então significa, né? Se eu quiser construir a matriz da transformação, eu vou precisar encontrar isso aqui, né? Quem que é o vetor de coordenadas da imagem do VJ com relação à base beta. E neste caso, isso aqui vai dar claramente o mesmo vetor que a gente obteve ali, ó, no caso anterior, porque se o VJ, né, é um autovetor, então T de VJ é lambda J VJ, não é isso? E aí, portanto, isso aqui leva nesse fato aqui. E aí, consequentemente, né, quando eu for construir a matriz, né, da transformação aqui, do operador no caso, isso vai ser dado, então, cada uma das colunas, né, vai ser dada pelo vetor de coordenadas de cada um dos vetores da base, né, da imagem de cada um dos vetores da base. E neste caso, isso vai dar para a gente uma matriz que ela é diagonal, e na diagonal principal ficam exatamente os autovalores aqui. Tá? Então é uma matriz diagonal, todo mundo é zero, menos os elementos da diagonal principal, e na diagonal principal vai morar exatamente os autovalores. E aí a gente mostra aqui o resultado que a gente queria. Tá? E aí, só para a gente fixar melhor essas ideias, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou pegar um operador de R2 em R2, que ele é dado então aqui ó, por 2x mais y, x menos 2y, e quero encontrar, na verdade, quem que é a matriz diagonal aqui deste operador. Tá? Então eu vou precisar encontrar a base de autovetores, vou precisar encontrar também os autovalores. Tá? E para isso a gente vai calcular o polinômio característico. O polinômio característico P de lambda aqui, na verdade, ele pode ser calculado como determinante, né, da diferença
da matriz dessa transformação com relação à base canônica, tá? E aí, neste caso, a matriz deste operador com relação à base canônica é dada aqui por 2, 1, 1 e menos 2. Então, é tranquilo da gente calcular aqui. Então, isso aqui é a matriz do operador com relação à base canônica, menos lambda i. A gente sabe que não importa qual que é a base que a gente escolhe, então a gente pode escolher aqui a base canônica, que fica fácil da gente achar a matriz, neste caso em especial. Isso aqui então vai ficar o determinante de 2 menos lambda, 1, 1, menos 2 menos lambda, e esse determinante aqui vai dar para a gente o polinômio característico. Nesse caso, fazendo aqui o determinante, isso aqui vai ficar lambda mais 2 vezes lambda menos 2 menos 1, tá? Ou seja, isso aqui, na verdade, corresponde a lambda ao quadrado menos 4 menos 1, ou seja, lambda ao quadrado menos 5. E aí, portanto, eu posso calcular os autovalores fazendo p de lambda igual a zero, né? E neste caso eu vou achar que os autovalores vão ser mais ou menos raiz de 5. Beleza? Eu já tenho os autovalores, posso calcular os autovetores, então aqui vamos calcular os autovetores. Então, vou começar aqui com lambda 1 igual a menos raiz de 5, tá? Quando lambda 1 é igual a menos raiz de 5, eu vou ter o seguinte sistema linear para a gente calcular os autovetores, e o sistema linear é esse aqui, ó, 2 mais raiz de 5w mais s igual a zero, w menos 2 mais raiz de 5, que na verdade vai ficar 2 menos raiz de 5, né? 2 menos raiz de 5, s igual a zero, tá certo? Eu estou colocando aqui, quando eu substituir aqui, né? Menos raiz de 5 vai ficar menos 2 mais raiz de 5, mas quando eu botar o menos em evidência aqui, eu vou ganhar um menos aqui, tá? E aí o interessante é que eu sei que a matriz, né, desse sistema linear aqui tem um determinante nulo, significa que uma dessas linhas aqui é redundante, né? E neste caso vou pegar a segunda equação aqui. Então, da segunda equação, vou descartar a primeira, eu posso descartar qualquer uma delas, eu vou descartar a primeira aqui. Neste caso, eu acho que o w ele é 2 menos raiz de 5 vezes s, o que vai nos levar então ao nosso primeiro autovetor aqui, que ele tem o formato ws, correto? Mais o w é 2 menos raiz de 5 s, e aí aqui a segunda coordenada é s, posso colocar o s em evidência, e aqui eu vou ter então 2 menos raiz de 5, 1, tá? E esse s aqui tem que ser um número diferente de zero, e aí, em particular, eu vou escolher aqui, tá? O s igual a 1, para obter este autovetor aqui. Certo? E aí agora para o segundo caso, eu já tenho, posso fazer rapidinho também, então aqui, ó, se eu escolher agora o outro autovalor, lambda igual a 2, que é a raiz de 5, então a gente vai obter um sistema linear também, que neste caso vai ser 2 menos raiz de 5 w mais s igual a zero, w menos 2 menos raiz de 5, então aqui vai ficar mais, né? S igual a zero, tá? Porque o menos ele vale tanto para o 2 quanto para o raiz de 5. Vou excluir também a primeira equação, vou trabalhar só com a segunda, posso fazer isso pelo mesmo motivo. Sei que o determinante dessa matriz dos coeficientes é nulo, né? Então, neste caso, o que a gente vai obter vai ser que o W, aqui ele depende de S, e ele na verdade é 2 mais raiz de 5S, e aí, consequentemente, eu posso aqui encontrar o V2, e já vou escrever direto, que eu vou escolher, assim como no caso anterior, o S igual a 1, vou escolher vou ficar com o autovetor, que vai ser 2 mais raiz de 5 na primeira coordenada, e na segunda coordenada vai ser 1. Então, portanto, eu sei aqui, ó, que a matriz, né, diagonal deste operador com relação à base beta aqui, ela vai ser assim, ó, ela vai ter menos raiz de 5 aqui, 0, 0, raiz de 5, né, porque a gente viu que na diagonal vão entrar os autovalores, tá? Em que beta aqui, ó, é a base formada por esses dois autovetores aí que a gente calculou, o 2 menos raiz de 5, 1, tá? E o outro autovetor, que é o 2 mais raiz de 5, 1 aqui, tá? Então a base, essa é uma base de autovetores, que faz com que essa matriz aqui
seja uma matriz diagonal, e na diagonal principal eu tenho ali só os autovalores, tá? E aí, vamos agora para a nossa próxima parte, que é verificar quando uma matriz quadrada A ela é diagonalizável. E ela vai ser diagonalizável quando o operador, tá, T de A induzido por essa matriz, o operador induzido é dado dessa forma, ele é um operador diagonalizável, tá? E aí aqui a gente tem um teorema que diz o seguinte, que na verdade essa matriz ela vai ser diagonalizável se somente se existir uma matriz diagonal que é semelhante à matriz A. Em outras palavras, né, isso quer dizer que existe uma matriz P inversível, de tal forma que a inversa da matriz P vezes a matriz P, isso dá, na verdade, uma matriz diagonal. Tá? E aí, para a gente demonstrar este teorema, a gente vai usar o teorema que a gente demonstrou inicialmente nessa aula, tá? Então, eu vou começar supondo aqui que A é diagonalizável. E aí, se A é diagonalizável, isso aqui implica, né, que o T de A, que o operador, né, induzido pela matriz, é diagonalizável. E aí, pelo teorema que a gente provou, isso aqui implica que existe uma base beta, né, de autovetores. Tal que essa matriz aqui, a matriz do operador, com relação à base beta, é diagonal. Mas a gente tem um fato interessante, tá? Se eu chamar aqui de E, né, a base canônica, que é a base canônica, então a matriz deste operador com relação à base canônica, na verdade, é exatamente a matriz A, tá? E além disso, nós temos o seguinte, se eu pegar essa matriz aqui, ó, né, com relação à base beta, e aplicar à direita e à esquerda o operador identidade, tá? Vou pegar aqui a matriz T de A e aqui aplicar o operador identidade dos dois lados, eu posso, né, fazer a decomposição disso aqui como se fosse um produto, né? A matriz dessa composição, ela se decompõe em três produtos, que na verdade, com relação à base canônica que a gente vai usar, isso aqui vai ficar exatamente desse jeito. Isso vai ficar a matriz aqui, de beta T de A E, e aqui a matriz Rn. Essas matrizes aqui, né, são as matrizes mudança de base, tá? Então, se eu aplico aqui os operadores de identidade dos dois lados, eu posso decompor essas composições em produtos de matriz. A gente provou isso já tem algum tempo. Isso aqui é a matriz mudança de base, isso aqui também é uma matriz mudança de base, e a gente provou também que se eu chamar essa matriz aqui de P, essa matriz aqui, ó, é a matriz inversa de P. E além disso, a gente acabou de comentar que isso aqui é a matriz A. Então, portanto, a gente conclui, né, que a gente gostaria. Então, portanto, a matriz, né, T A com relação a beta, que é diagonal, ela é escrita como sendo P inverso vezes A vezes P, como a gente gostaria, tá? E agora, por outro lado, supondo, né, que supondo que a matriz D diagonal ela pode ser escrita dessa forma, tá? Que existe uma matriz P inversa. Estou fazendo o caminho de volta, né? Supondo que existe uma matriz P inversível, de tal forma que a inversa de P vezes A vezes P dá essa matriz D diagonal, então eu vou observar o seguinte. Então, se eu escrever aqui, na verdade, né, multiplicando os dois lados por P, então eu vou ter aqui, ó, A vezes P igual a P vezes D, certo? Em que P é uma matriz diagonal, desculpa, em que D é uma matriz diagonal, então é uma matriz com essa forma aqui, né? E o resto é tudo zero, tá? E P, eu vou supor que ela, na verdade, ela é dada dessa forma aqui, em que esses vetores V, eles aparecem como colunas, tá?
Então, eles são colunas dessa matriz aqui. Então, com isso, a gente vai concluir o seguinte. Que A vezes essa matriz P formada por esses vetores coluna aqui, ó, corresponde, na verdade, ao P, que é essa matriz aqui, vezes a matriz que é diagonal. Certo? Mas eu posso, na verdade, quando eu faço o produto dessa matriz com esses vetores coluna, isso aqui posso reescrever, na verdade, dessa forma aqui, ó, A vezes V1, etc., até A vezes Vn, ok? E quando eu faço a multiplicação dessa matriz aqui, que está escrito, na verdade, com as colunas suprimidas, por essa matriz diagonal, isso aqui vai dar exatamente lambda 1 V1, etc., até lambda n Vn, o que nos leva, então, aqui ao fato que o A de Vj é igual ao lambda j de Vj. Isso aqui implica, então, que, na verdade, essa matriz P ela é formada pelos autovetores e a matriz D de dado são os autovalores. Isso aqui implica, então, que existe, né, uma base beta de autovetores. E, portanto, o operador induzido aqui, o T de A, é diagonal com relação a essa base, né? E aí, isso aqui claramente leva que a matriz A ela é diagonal, diagonalizável, né? Beleza? E aí provado, então, o nosso teorema, tá? E a gente tem mais um fato interessante, tá? Nessa aula, que é o seguinte, a gente pode calcular de forma mais simples a potência de uma matriz, se por acaso essa matriz for uma matriz diagonalizável, tá? Então, só a título de exemplo aqui, se a gente estiver usando a matriz do nosso primeiro exemplo, que era essa matriz aqui, ó, daquele operador, que era a matriz 2, 1, 1 e menos 2, e se eu quiser calcular a décima potência dessa matriz, eu vou ter que repetir, na verdade, fazer a multiplicação dessa matriz 10 vezes. Isso vai dar um certo trabalho, na verdade. Então, se por acaso a gente tem uma matriz diagonalizável, tá? E então eu posso reescrever a potência dessa matriz A elevado a 10 a partir, na verdade, da matriz diagonal, que por acaso essa matriz está relacionada, né? A matriz diagonal em que ela é semelhante. Tá? E como que a gente faz isso? Tá? Como é que a gente prova esse fato dessa proposição? Já já a gente volta nesse fato aqui, desse exemplo, né? Então é o seguinte, a gente tem, né, que D é P elevado a menos 1 vezes A vezes P. Então, se eu faço D ao quadrado, ou seja, D vezes D, isso aqui, na verdade, é P elevado a menos 1 vezes A vezes P elevado a menos 1 vezes A vezes P. E aí, como eu tenho aqui essa matriz, né, P inversa da outra, isso é a matriz identidade, eu acho aqui, então, portanto, que isso vai dar, na verdade, P menos 1 vezes A ao quadrado vezes P de pato. Tá ok? E aí, claro, se eu fizer mais uma vez, se eu pegar a terceira potência, então eu vou ter o D ao quadrado, que é P menos 1 vezes A ao quadrado vezes P, vezes o D de dado, que é P menos 1 vezes A vezes P. Isso, na verdade, vai dar P menos 1 vezes A ao cubo vezes P, né? Vezes A ao cubo vezes P. E é isso, portanto, eu posso concluir, né, por um processo de indução aqui, não é difícil provar isso, tá? A gente conclui aqui que se eu pegar uma potência m de Maria, então d elevado a m, na verdade é p elevado a menos 1 vezes a elevado a m de Maria vezes p. E, portanto, eu tenho que a potência a elevado a m ela vai ser p vezes d elevado a m vezes p elevado a menos 1. E neste caso é bem mais simples trabalhar, na verdade, com as potências da matriz diagonal, porque afinal de contas só tem elementos na diagonal. E aí, neste caso, se você tem uma matriz diagonal, então eu vou fazer aqui só um caso 2 por 2, se por acaso a matriz é essa, né? Lambda 1, 0, 0, lambda 2. Então, D elevado a m, na verdade, vai ser a potência de cada um dos elementos da diagonal. Ou seja, é muito mais fácil trabalhar com a matriz diagonal do que trabalhar com a matriz original, tá? E aí, voltando ao nosso exemplo aqui,
a gente vai ter o seguinte. Então, no nosso exemplo, a matriz A, na verdade, era 2, 1, 1 e menos 2, tá? E a sua matriz diagonal equivalente, semelhante no caso, né? Era a matriz menos raiz de 5, 0, 0 e raiz de 5, tá? A matriz P é a matriz em que os autovetores são coluna, tá? Eu nem vou escrevê-los aqui, eu vou só deixar indicado, os autovetores aqui são coluna. E aí o interessante é o seguinte, que se eu quiser fazer então A elevado a décimo, isso na verdade é a matriz dos autovetores P elevado a menos 1, tá? Vezes essa matriz elevada a décima potência, vezes a matriz dos autovetores P. E neste caso, olha que interessante, isso aqui elevado à décima potência é pegar cada uma das entradas da diagonal e elevar à décima potência. Então, isso aqui é menos raiz de 5 a décima, 0, 0, raiz de 5 a décima, tá certo? Vezes a matriz P. E aqui no caso a gente vai ter na primeira entrada 5 elevado à quinta. Aqui é 5 elevado à quinta potência, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 5 elevado à quinta potência também. Então, como eu tenho o mesmo número, eu posso tirar ele para fora, né? Ele é um escalar. Então, olha que interessante. Eu tenho isso aqui, 5 elevado à quinta vezes P elevado a menos 1 vezes a matriz identidade vezes P. Isso, na verdade, dá 5 à quinta vezes a matriz identidade, ou seja, se eu elevar essa matriz aqui à potência 10, isso dá na verdade, 5 à quinta, 0, 0, 5 à quinta. Então fica bem fácil, na verdade, da gente calcular a potência 10 da matriz do que ficar multiplicando a matriz por ela mesma 10 vezes. Beleza, pessoal? Então é isso. Por esse vídeo é só. Muito obrigado.